Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carteira de Milhões, que a partir de hoje vai se chamar Carteira Invest Space, que além da mudança do nome, vai também trazer a mudança de que eu vou trazer a minha carteira pessoal aqui para vocês poderem acompanhar tudo que eu estou fazendo na minha carteira, para ver o meu skin the game, na minha pele em risco. Tudo que eu estou falando aqui eu vou colocar em prática e vocês vão ver que dá resultado, como eu vou estar mostrando aqui todos os meses, a performance que eu vou tendo ao longo do tempo. Mas além disso, eu também vou continuar mantendo a carteira da minha irmã, feito eu sempre faço, mostrando o racional e tudo mais. E por isso vocês vão poder comparar uma performance de uma gestão ativa, que é que eu faço na minha carteira, com uma performance de uma gestão passiva, que é que eu faço na carteira da minha irmã. E assim vocês vão entendendo o racional de como é que funciona a consultoria, a diferença entre uma consultoria e uma gestão um pouco mais ativa. Enfim, tudo isso para vocês entenderem como eu vou poder estar ajudando caso vocês decidam me contratar como seu consultor financeiro, para você ver o racional aqui e ver que faz sentido. Beleza? Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimento CVM, credenciado aqui no Brasil e QFA lá na Irlanda. E antes da gente poder entrar na minha carteira de investimentos, para depois falar da carteira da minha irmã, é necessário eu explicar algumas coisas básicas aqui que a gente vai estar usando a partir desse episódio, para vocês entenderem o porquê que eu estou usando tal aplicativo em vez desse e tudo mais. Eu vou mostrar tudo direitinho aqui para vocês, beleza? Para começar, então, deixa eu mostrar aqui para vocês o aplicativo da Trademap. Vocês podem ver aqui a performance, né? Está mostrando que desde o início a performance da minha carteira está 58,21%. Mas, na verdade, vejam que lá embaixo tem, assim, em opções, que está menos 12.284,01. E eu vou mostrar aqui para vocês que, na verdade, esse negócio de opções está errado, né? Vejam meus resultados aqui. Praticamente todos foram positivos. Só teve um que eu fechei no negativo, foi menos R$21, que, pô, considerando tudo que eu ganhei aqui, é irrisório. E além disso, eu tenho esses aqui que estão em aberto ainda, mas que ainda não estão fechados, ali está contando como negativado, especialmente por conta desse aqui. Vejam que está menos 4.413,72. É algum bug aqui da plataforma, eu não entendi exatamente o porquê, mas aí eles mostram aqui como resultado bem negativo, que na verdade deveria ser bem positivo, e isso afeta também a minha performance aqui na minha carteira. Além do aplicativo da Trademap, eu tentei usar outros aplicativos como o Kivo, o MyProfit, que é do Thiago Negro, o MyProfit, que é do Bruno Perini. Eu tentei usar a carteira da Suno, né, aquele Status Invest. Todos eles ficam bugados, nenhum deles mostram a performance de fato. E é por isso que eu decidi usar então o gráfico da minha própria corretora. Como vocês podem ver, a minha corretora não investe. Nesse mês aqui, como eu estou mostrando para vocês, a minha carteira está perdendo para o Ibovespa, né? O Ibovespa subiu 7,7%, a minha carteira 4,87%. Tomei um couro praticamente o mês inteiro do Ibovespa. Mas se a gente colocar aqui desde quando começou, né? Desde outubro de 2021, vocês vão ver que a minha carteira está mais 70,67%, enquanto o Ibovespa rendeu apenas 6,4% nesse período. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que a minha carteira ela tem rendido bem, né, durante o tempo. Eu tenho conseguido trazer bons resultados para a minha carteira pessoal e também que existem esses aplicativos, mas que eles são bugados. Então, se você usa, fica prestando atenção. Se você conhece alguém que usa, que tem contato com a galera de lá, deixa aqui nos comentários que eu entro em contato com eles para ver entender como é que funciona o raciocínio. E aí eu vou agora mostrar, então, quais foram os investimentos que eu fiz nesse mês, para vocês entenderem um pouco, né? Como vocês podem ver aqui, eu tive 53 ordens, todas elas estão aqui listadas, tá? E aí foi um total de 9.792 ordens feitas, que movimentou um capital de 102 mil aproximadamente. E aí foi executadas 9.792, com quase 102 mil de total executado. Aqui é o total de tanto ações, fundos imobiliários, opções, tudo que eu faço dentro da minha carteira está aqui. Como vocês viram que são muitas movimentações, foram 53, eu não vou adentrar aqui cada uma delas especificamente, mas eu vou entrar aqui dentro da minha carteira para vocês verem o que eu estou comprando com cada coisa, né? Primeiro, vamos falar aqui do fundo de investimentos. Eu tenho esse fundo de investimentos aqui da Trigono, que é focado em small caps. É um dos melhores gestões de small caps que a gente tem no Brasil. E, na verdade, eu coloquei um valor bem pequenininho, vocês podem ver aqui 0,2%, único e exclusivamente para fazer um teste, ver como é que é essa gestão, se está fazendo sentido ou não, só para ver. E aí eu coloquei um pouco do meu capital aqui. Eu também tenho ações. Em ações eu tenho o Banco ABC, que é um ótimo banco, está muito descontado, que na verdade eu adicionei esse mês. Na verdade eu tinha apenas o Santander, que está aqui embaixo, o Banco Samb11. E aí eu percebi que o Samb11 era dos bancos o que estava mais caro, então eu vendi algumas ações do Samb e comprei
do Banco ABC, já está subindo alguns por cento desde que eu comprei. E aí eu tenho o Copel, outra movimentação que eu adicionei novamente esse mês. Todo mês eu compro, aí ela sobe um bocado, aí eu vendo, aí ela cai, eu compro novamente. Consegui comprar num valor bem legal. E aí eu tenho aqui 276 ações de Copel 6. A IRB, na verdade, eu tenho já há bastante tempo. Eu comprei ali na casa dos 1,20, depois entrei em R$ 1 quando ela precisou fazer acúmulo de capital, aí eu entrei lá. E aí ela caiu para 80 centavos, 60 centavos, se for a memória, eu comprei mais um pouquinho. E aí hoje eu tô com 86 aqui, né? Não é muita coisa. Aí eu tenho o ITSA4, né? Itaúsa. Essa daqui é a minha principal ação, principal empresa da minha carteira. Ela representa mais ou menos uns 10%, mais ou menos, da carteira, 12%. E aí eu comprei ela quando estava ali na casa dos R$8, já subiu uns 20%. Eu tenho um pouquinho de Klabin, quase nada, que eu também adicionei esse mês, 8 unidades. Eu comprei agora quando ela estava basicamente ali perto dos R$21, já está subindo um pouquinho também. Aí, como eu falei, né, Santander, que era o principal banco que eu tinha na carteira, hoje já não é mais o principal. Ela está como minha terceira empresa na carteira, com apenas 200 em quantidade. E eu tenho o Sanepar 11 Unit, né, que é para poder fazer opções, serve como garantia de opções. Eu tenho 114. E aí, em fundos imobiliários, eu tenho quase 60% da minha carteira. Não é o meu objetivo era ter em torno de 50%. Mas quem acompanha a minha história lá no Instagram sabe que eu estou indo para a Índia, provavelmente agora em janeiro, para o casamento de um amigo. Eu precisava de renda mensal para poder fazer o pagamento das passagens, da viagem e tudo mais. E aí eu decidi acumular um pouco mais de fundos imobiliários para poder fazer esse pagamento recorrente. E eu tenho como principal fundo imobiliário o CPTS, que é da Capitânia, uma ótima gestora. E ele representa aproximadamente dos fundos imobiliários uns 20%, 25% sozinho. E eu tenho confiança em colocar tudo isso em apenas um fundo imobiliário. Primeiro, porque é um excelente fundo imobiliário. Segundo, porque a gestão é muito boa e é consagrada. Tem bastante tempo já que está fazendo essa gestão. Além disso, eles são diversificados em CRI, 66% da carteira em CRI e 33% em ativos de tijolo, vários outros fundos imobiliários. Então ele funciona como meio um FOF, né? Um Fund of Funds. Fund of Funds, desculpa. E aí, essa carteira aqui, eles conseguem trazer uma certa rentabilidade, mais ou menos 1% ao mês, é uma excelente rentabilidade, e também trazer ganhos de capitais. Junto com isso aqui, na verdade, eu tinha parte desse dinheiro que está aqui no Bresco, no fundo imobiliário da Bresco, só que eles venderam o ativo lá, ficou muito alto o valor, estava praticamente no topo lá da sua máxima de P sobre VP, aí eu decidi vender e trocar por aqui, porque eu achei que tinha mais ganho proveniente do Capitânia do que do Bresco. Aí eu tenho o HSML, né, que é de fundos de shopping centers, que é minha quarta opção aqui como fundo imobiliário, quarto maior. Eu tenho o JFLL11, que é um residencial. Eu tenho ele como minha terceira opção. São 2 de tijolo, como vocês puderem ver. Um Funds of Funds, né, um fundo de fundos. E aí eu tenho o KNSC11, que eu ainda estou acumulando, né, tem um pouquinho. 5 é meu último fundo imobiliário aqui em questão de quantidade. E aí eu ainda estou acumulando um pouco dele. E o SNAG 11. Então, basicamente, o SNAG ele me paga correlacionado ao CDI. O KNSC 11 ele me paga correlacionado com o IPCA. Aí eu tenho um Funds of Funds, né, o Capitânia CPTS 11, que ele traz a rentabilidade mista dos dois. E eu tenho 2 de tijolo. Totalizando, então, 5 fundos imobiliários que compõem a minha carteira. E aí eu tenho opções, onde eu uso como um instrumento de fazer renda extra todos os meses para poder investir e alocar mais. E também eu uso como uma segurança. Esse aqui eu tenho de IRB, eu tenho de Itaúsa. IRB é uma opção de venda, então eu estou vendido aqui, se chegar a um determinado valor eu tenho que comprar. O da Itaúsa é uma opção de compra, então se chegar lá em cima eu sou obrigado a vender. Se não me falha a memória é 11,40 o valor. Aí eu tenho esse Sambiel 260, onde na verdade isso aqui foi um erro. Eu achei que era uma opção de venda, mas era uma de compra. E acabou que eu segurei na carteira porque faz sentido manter, já que se acontecer algum imprevisto com o Santander, né, por conta desse resultado que está para vir, que eles estavam tendo vários resultados sequenciais meio ruins. E além disso tem a questão do STF, né, que está tendo lá o julgamento para eles terem que pagar um valor por conta de uma dívida antiga, né, de uma nova forma de cálculo do lucro do banco.
Então, se isso acontecer, é provável que o banco venha a cair. Então, eu tenho uma certa proteção contra o Santander. Mas, no máximo, o que vai acontecer é eu ter que vender a opção por R$ 25 e pouco, mas pelo valor que me foi pago na época, com mais ou menos 30 e poucos reais. Então, eu saio basicamente no 0 a 0, não perco nem ganho. Então, me serve como uma proteção e deixa aqui parado, tá tranquilo. E aí, eu tenho esse aqui, que na verdade é para o próximo ano, é para setembro de 2024, onde se chegar no valor de R$ 25,50, eu tenho o direito de, na verdade, se eu for exercido, eu tenho como comprar 1.300 ações do Santander por um valor de R$ 25,50, um valor bem baixo, por isso que eu estou mantendo aqui. E aí, então, saindo agora da minha carteira do Brasil, vamos entender um pouco agora da minha carteira lá internacional. Na minha carteira internacional, vejam que a minha principal ação aqui é o B2 Gold. É uma ação que eu já venho falando aqui desde o começo do ano, que eu estaria comprando em demasia nesse ano. Inclusive, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir. E eu tenho a Vale como minha segunda opção. Vale caiu muito, eu acho que faz sentido manter na minha carteira internacional, mesmo sendo uma alocação do Brasil, eu mantive. Aí eu tenho esse ETF aqui, que basicamente ele joga com o aumento do gás natural. Se o gás natural subir, eu ganho aqui 2 vezes mais rápido, porque ele é vezes 2. E eu tenho um short na Nasdaq. Todas essas ações aqui, opções, eu já falei aqui no canal, já trouxe em outros vídeos. Vou deixar os vídeos aqui embaixo também. Inclusive na própria carteira da minha irmã, que eu já vou mostrar, tem algumas desses ativos também. Só para vocês verem que tudo que eu coloco lá na carteira da minha irmã também tem na minha, porque faz sentido, é a minha pele em risco aqui, eu realmente confio nessa rentabilidade. E aí, só para vocês entenderem um pouco aqui do raciocínio, né? Se houver uma crise financeira, teoricamente, o ouro cai um pouquinho no começo, mas depois ele sobe mais rápido. Minha principal ação aqui é relacionada a ouro. Outra coisa que acontece durante a crise financeira é o petróleo cair. Se o petróleo cai, a ação, as empresas que fabricam, que extraem ouro da natureza, elas gastam menos, porque boa parte do custo desse tipo de empresa é com petróleo, para poder mover as máquinas, os equipamentos, os caminhões de transporte. Então, por conta disso, ela lucra mais. Então, faz mais sentido para mim ter a empresa do que o ouro de fato. Aí, além dessa ação aqui, eu também tenho esse ETF que está apostando numa queda da Nasdaq. Então, numa crise financeira, normalmente as empresas caem, né? O ETF vai ganhar aqui. Então, se houver uma crise de fato, a B2 Gold e o ETF de queda da Nasdaq vão me proteger, vão trazer rentabilidade para a minha carteira. Se eu estiver errado, né? Porque eu realmente acredito que isso vai acontecer, expliquei no vídeo, inclusive, essa semana passada. Se eu estiver errado e as empresas, na verdade, conseguirem tirar os Estados Unidos e o mundo de uma possível recessão, o que vai acontecer? Provavelmente o gás natural volta a subir, porque as commodities energéticas caíram muito, precificando uma possível recessão. E a Vale, que é uma empresa que traz mineração de ferro, que está diretamente correlacionado com a produção do país. O quanto mais o país se desenvolve, mais ferro ele precisa, e por isso a Vale é uma das principais empresas do mundo. Se não me falha a memória, é a segunda maior produtora, só perdendo para uma que fica na Austrália. Então, por conta disso, eu tenho essas aqui como minhas 4 principais ações dentro da empresa. Somando tudo aqui, vai dar mais ou menos uns 70, uns 90 e poucos %. Aí eu tenho basicamente 3 a 4% aqui, não, uns 4,5% mais ou menos, em outros 4 empresas e ETFs, um apostando na subida da China, um apostando no cannabis, coisa que eu sempre falo, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para quem quiser assistir. E essas 2 aqui, na verdade, foram de ações que eu ganhei por fazer a minha conta e por indicar a plataforma Trading 212 para outras pessoas. Inclusive, está aberto agora o programa de referral deles. Se você quiser fazer a sua conta nessa corretora, vou deixar o link aqui embaixo. Se você fizer a conta, se inscrever aqui e tudo certinho, você já ganha uma ação de até 100 euros. Percebam que essa aqui eu ganhei 26 euros, tá aqui, ó. Ganhei 26 euros. Nessa aqui eu ganhei 10, então é bem aleatório mesmo. Joga aí de 0 a 100. Já teve cliente meu que ganhou 86. Então vale a pena, se você quiser usar essa plataforma. Tem vídeo explicando sobre a plataforma e tem o link aqui embaixo para quem quiser fazer a conta. Falando então agora um pouco da performance geral da carteira, né? O que aconteceu com a minha carteira geral agora, desde que começou. E aí eu tenho essa tabela aqui que eu fiz, que eu sempre compartilho todo início do mês lá no Instagram. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo no domingo hoje, que é para vocês verem a minha carteira aqui, tudo exatamente como eu vou estar postando lá no Instagram. E aí eu coloco aqui o valor do dólar, o valor do euro, eu já vou mostrar todas as informações de onde eu pego, tá?
Aí o total da carteira lá no Brasil, o total da carteira internacional, o quanto valorizou a carteira internacional, já descontando, para quem observar aqui, ó, tem menos 455 que eu estou deixando aqui em azul escuro, já colocando a perda que eu tive com a carteira da FTX. Então, se a FTX voltar como eles estão pensando em voltar e eu conseguir resgatar esse dinheiro, volta aqui uma performance ainda maior. Mas, enfim, só avisando para vocês, se vocês viram uma diferença muito grande é porque isso aconteceu. E aí eu coloco aqui informação, o Ibovespa inicial, que foi quando eu abri a minha carteira lá no Brasil, quanto está agora, e também o do S&P, quando começou e quanto está agora. Como é que eu pego essas informações? Basicamente, eu entro aqui no Google e boto assim, dólar hoje, 4,79. Eu venho aqui e coloco, 4,79. Euro hoje, 5,22. Eu vou lá e coloco, 5,22. Aí, Ibovespa hoje, 118,087. Aqui, 118,087. E no caso do S&P, 4.450,38. 4.450,38. Aí aqui, vejam que está 70,74, que já é a minha performance aqui no último dia, se vocês olharem, 70,74. Aí eu venho aqui e coloco 70,74. A da carteira internacional, ele já pega automaticamente aqui fazendo a divisão do quanto valorizou dividido pelo total da carteira, já calcula aqui automaticamente. E aí ele faz o cálculo, considerando a alocação de 88,71, 11,29, ele faz esse cálculo aqui da média e chega no valor de 64,6, que foi a performance da minha carteira total desde que ela começou. E aí faz uma comparação com o Ibovespa, que ele calcula automaticamente, ele pega o quanto está hoje dividido pelo quanto estava quando eu comecei. Então você teria um ganho aí de 7% aproximadamente se tivesse investido pelo Ibovespa. E no S&P a mesma coisa, você teria uma perda de praticamente 5%. E aí ele faz a comparação do meu ganho com o do Ibovespa e com o do S&P, para ver qual é maior e qual é menor. Quando aparece aqui em verde é porque está maior, e percebam que está maior em 53,91 em relação ao Ibovespa, 73,01 em relação ao S&P. Lembrando que o valor que está aqui não é uma soma direta, né? Não pega 64,6 mais ou menos 6,97 e 4,85. Ele faz, na verdade, uma multiplicação e uma divisão, ou uma divisão, no caso. Então, ele faz o cálculo aqui e já me dá a resposta total direitinho. Vejam que minha carteira está ganhando, desde que eu comecei, 53,91 em relação ao Ibovespa e 73,01 em relação ao S&P 500. Mas então, gente, isso aqui foi um resumão de tudo da minha carteira, né? Para a gente poder seguir a sequência, dar sequência a partir daqui, só para vocês entenderem o raciocínio. Cada desses ativos que eu falei aqui, eu posso explicar mais detalhadamente por que está na minha carteira, os benefícios. Quem quiser entender um pouco mais das empresas, tudo que eu selecionei aqui, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu explico tudo detalhadamente. Mas nesse vídeo eu estou fazendo só um overview geral para você poder se direcionar aqui a partir de hoje, para a gente não ter um vídeo tão extenso, né? 20, 30 minutos. Então eu faço uma gravação mais simples e aí a partir daqui você já entende. Quem quiser uma explicação, só pedir aqui embaixo nos comentários. Saindo agora da minha carteira, né? Vamos entrar um pouco agora na carteira da minha irmã, que fez um aporte de 200 euros lá na Trading 212. E aí, por conta do tempo que ficou parado lá até a gente gravar esse vídeo, ele aumentou em 60 centavos. Foi o rendimento que já teve, ela vai estar com 200 euros e 60 centavos parado lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, aqui na carteira da minha irmã, como eu falei para vocês, 200 euros e 60 centavos. E aí, percebam aqui na carteira dela, né, a performance anda um pouco abaixo do que a gente gostaria. Tá perdendo aqui uns 23%. Muito por conta da entrada dos ativos lá do gás natural, que subiu bastante nesse mês. Subiu aqui de praticamente 100% das mínimas. Mas que, inclusive, eu aproveitei na minha carteira e não pude aproveitar aqui porque eu só faço movimentações aqui quando eu estou gravando para vocês, então eu achei injusto de aproveitar isso aqui nessa carteira, só aproveitei na minha. Mas enfim, ela depositou esse dinheiro, o que é que a gente vai fazer? De mesmo modo como está lá na minha carteira, onde a maior posição é em ouro, eu acho válido a gente aumentar a posição de ouro aqui. Isso por quê? Porque o ouro caiu bastante, essa empresa específica teve uma recuada também, muito por conta lá do Fed, do Powell, né, dizendo que vai aumentar ainda em 0,25 duas vezes a taxa de juros nos Estados Unidos. Não sei se ele de fato vai concretizar isso, mas ele falou que iria. E aí o ouro cai muito, porque tem uma variação de negativa, né, uma inversão entre o que acontece com o dólar e o que acontece com o ouro. Se a taxa de juros aumenta, o dólar rende mais lá no título do Tesouro Americano. Por conta disso, o ouro ele vale menos, porque o ouro não paga dividendos. E aí o ouro caindo afeta o lucro da empresa, porque basicamente essa empresa extrai ouro e vende ouro, extrai ouro e vende ouro. Então o valor do ouro concretiza aqui o lucro que essa empresa vai ter. Se ele cai, a empresa lucra menos. Então, aproveitando dessa queda e
pensando numa possível recessão, faz sentido a gente aumentar um pouco da alocação aqui de ouro. E é por isso que eu quero colocar 100 euros aqui em ouro, para a gente poder fazer uma balanceada aqui nesse portfólio em termos de risco, porque ele ainda está muito alavancado, e ao mesmo tempo trazer uma segurança caso haja de fato uma possível recessão, né? Se houver a recessão, a gente fica mais protegido, porque a gente tem essa alocação aqui que está diretamente correlacionada com o ouro. Então eu vou deixar a ordem aqui, ela não vai ser executada hoje, vou postar como sempre amanhã lá no meu Instagram, se você quiser é só acompanhar por lá, vou deixar a ordem rolando para vocês poderem assistir, né, ver que de fato ela foi feita. E aí sobrou então 100 euros e 60 centavos, e aí eu vou justamente comprar um pouco mais de títulos americanos e títulos europeus. Como o título americano está em queda e o título europeu está em alta, eu vou dar preferência em comprar então em dólar. Primeiro, porque o dólar é mais seguro do que o euro. O euro tem uma possibilidade forte de uma recessão maior do que a dos Estados Unidos. A Alemanha, que é a principal economia da Europa, já está em recessão. Então, por conta disso, é provável que o resto da Europa venha entrar numa recessão também, já que dependem basicamente da Alemanha. E isso faz com que ter os títulos europeus possivelmente vão se valorizar menos do que o dólar, porque o dólar tende a se valorizar frente ao euro. Então, considerando isso aqui, considerando que lá nos Estados Unidos ainda deve aumentar em mais 0,5%, né, 2 de 0,25%, como o Paulo falou, eu vou colocar aqui então mais duas alocações que já tinha, né, tinha 50, vou colocar mais 100, vou colocar aqui todo o valor que resta. Ele não vai deixar eu terminar aqui essa transação. Pronto. Isso aqui é todo o valor que ficou. Vou fazer o review, terminar aqui, deixar para poder fazer a compra. E aí, basicamente, essa vai ser a alocação que eu estou fazendo na carteira da minha irmã. Ouro, os motivos mesmo do vídeo passado, vou deixar os vídeos aqui embaixo para quem quiser assistir, quem não viu. E uma alocação em ETF, um ETF de renda fixa americano, por conta justamente da possibilidade de valorização que vai ter frente ao euro, o dólar frente ao euro, com relação à recessão, né? Mesmo ambos entrando em recessão, provavelmente o euro vai render menos do que o dólar, porque o dólar se valoriza frente ao euro. Pois bem, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. A gente fez a atualização de tudo que está acontecendo na minha carteira, para vocês entenderem um overview geral. E aí, nos próximos vídeos, vocês já entenderam mais ou menos além do raciocínio que eu vou fazendo, eu vou explicando aqui cada episódio. E também tivemos a atualização da carteira da minha irmã. Adicionamos mais ouro e também adicionamos um ETF lá de renda fixa dos Estados Unidos, que tende a render mais do que o euro. Então, por conta disso, a gente fez essas adições lá na carteira dela. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final desse vídeo. Lembra a todos para deixarem o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito a gente a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, ver que faz sentido para vocês. E também para se inscrever, clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para o YouTube te notificar todas as vezes que a gente lançar vídeos como esse, para você poder acompanhar a nossa jornada por aqui e poder também estar aplicando aí na sua vida, se você vê que faz sentido para você ou não. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é recomendação de compra ou venda de ativo, até porque tudo depende do seu perfil de risco, do seu conhecimento do mercado financeiro, sua disponibilidade de tempo, entre diversos outros fatores. E é por isso que, se você estiver interessado em montar uma carteira específica para você, eu peço que você entre em contato comigo pelo Instagram, que está aí na tela, para a gente poder te ajudar por lá. Por fim, lembra a todos que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição, ou se você preferir, pode estar assistindo esse que está aí na tela, que foi escolhido especialmente para você pelo YouTube.